buenas noches, amables amigos, Uma boa noite, amáveis amigos, televidentes presentes, y radioyentes teleouvintes e en La rádio-ouvintes. Paz, Bolivia. Es para mí un privilegio grande Aqui em La Paz, Bolívia, estar con ustedes y para dirigirme mim, a ustedes, é um grande privilégio estar com vocês tener una corta plática alrededor e de me la direcionar a palabra vocês para divina, termos uma curta conversação em torno darles da a palavra conocer divina el misterio e del monte assim lhes de dar a la conhecer o transfiguración. mistério Estaremos do hablando bajo el Monte tema da El Transfiguração. monte de la transfiguración, E estaremos falando sobre o tema, o Monte lugar donde da Jesucristo Transfiguração atualizado, subió y se transfiguró lugar no qual y su rostro Jesus Cristo resplandeció subiu como el sol. e se transfigurou e o seu rosto resplandeceu como o sol. De la vida de Jesús. Vamos ler Tan esta importante, formosa história bíblica da vida de Jesus, donde él, nesta etapa tão importante da vida de Jesus, en el capítulo 17 onde de San ele Mateo, foi adotado. verso 1 en adelante, E no dice, capítulo 17 de São 6 días Mateus, después, versículo tomó 1 em Pedro diante, a diz Jacobo assim: y a Juan, su hermano, Depois de y 6 subió dias, al Jesus monte alto, tomou y se consigo a transfiguró Pedro, delante Tiago de e João, ellos, seu irmão, y se e os resplandeció levou em su particular rostro em um como monte el sol. alto. Sus E vestidos diante se hicieron deles blancos se como la transfigurou luz, e o seu rosto y aquí resplandecia como o aparecieron sol, Moisés e suas y Elías vestimentas se fizeram hablando brancas con como a él. luz. E eis Entonces que Pedro lhes dijo a apareceram Jesús, Moisés e Señor, Elias falando bueno com es ele. para nosotros Então que Pedro disse a estemos aquí. Jesus: Si Senhor, quieres, é bom hagamos para nós aquí estarmos 3 aqui. enramadas, Se una tu para ti, quer, vamos una fazer para aqui Moisés 3 y tendas, otra uma para para ti, Elías. outra para Mientras Moisés él aún e hablaba, outra una para nube de luz los Elias. cubrió, y aquí una voz desde Enquanto la ele nube ainda que falava, decía, uma nuvem de "Este luz es mi os hijo amado, envolveu. en quien E tengo eis aqui uma voz complacencia". desde a A nuvem él que dizia: Este é Al meu oír filho esto, amado, los discípulos em quem me se comprazo. A ele ouvi. sobre sus rostros Aos discípulos y ouvirem tuvieron aquilo, se grande prostraram sobre seus Entonces rostos Jesús e se tiveram acercó grande y les temor. tocó y les dijo, levantaos. Então Jesus se aproximou, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos, não temam. Sino a Jesús. E quando eles levantaram os olhos, não viram a ninguém mais, a não ser somente Jesús a les dijo, les Jesus. mandó diciendo, Quando digáis desceram a da nadie la montanha, visión, Jesus hasta que el Hijo del disse-lhes: Hombre resucite. Não digam a ninguém a visão, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Importante en la vida de Jesús. Este é um evento muito importante La adopción na vida de Jesús. Pueden tomar de asiento si tienen la Jesus, bondad. pois foi a adoção Nuestro de tema, como les Jesus. dije, para esta Podem ocasión sentar, es queiram el ter a monte de la gentileza. transfiguración. O nosso tema, como eu disse a vocês para esta ocasião, é o Monte da Transfiguração Tuvo atualizado. su ministerio aquí en la tierra, un ministerio Jesus de 3 Cristo años teve y o seu medio, ministério aqui na terra, el cual comenzó um cuando ministério de tenía 3 anos e cerca de meio, 30 años, o qual digamos, começou teniendo quando unos tinha 29 próximo de años 30 anos y de medio, idade, vamos dizer assim. fue donde Juan Tendo estaba uns 29 predicando y anos e meio, bautizando, foi onde João estava pregando, estava batizando, e estuvo con Juan el Bautista foi unos días, batizado por João asistiendo a Batista. sus actividades. Esteve com João Batista uns 2 dias, assistindo às suas atividades. Depois foi ao deserto, onde esteve jejuando por 40 dias. E logo iniciou o seu ministério. E João testificou a respeito de Jesus, que Jesus era aquele do qual ele havia dito que viria depois dele, de um que viria depois dele, do qual João não era digno de desatar as correias das suas alparcas, o qual os batizaria a todos com o Espírito Santo e fogo, ou seja, a todos os crentes em Jesus. Os crentes em Jesus seriam os que seriam batizados com o Espírito Santo e fogo, porque seriam as pessoas que lavariam seus pecados no sangue de Cristo, ao receberem a Cristo como seu Salvador, e logo receberiam o Espírito Santo e obteriam assim o novo nascimento do qual Cristo havia falado a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, versículo do 1 ao 6.
Jesus agora veja. Jesus prometeu que ele enviaria seu Espírito Santo. E para que viria? Para produzir o novo nascimento em todos os crentes, em nosso amado Senhor Jesus Cristo, para que pudessem entrar ao reino de Deus, ao reino dos céus, todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, não pode entrar ao reino dos céus. Agora viram simples que tudo é? Receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Assim, a pessoa entra no reino dos céus e desta forma obtém o novo nascimento. E assim obtém vida eterna. E assim obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. E quando a pessoa morre fisicamente, essa pessoa seguirá vivendo, irá ao paraíso, viver lá, em um corpo teofânico da sexta dimensão, corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E para o último dia, Cristo prometeu que Ele ressuscitará todos os crentes nele, os quais partiram, que morreram fisicamente. Ele os ressuscitará e os ressuscitará em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aos que estamos vivendo e cremos em Cristo como nosso Salvador e tenhamos lavado nossos pecados no sangue de Cristo e temos recebido seu Espírito, a promessa é que seremos transformados e então teremos um novo corpo, um corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, a promessa é esta. Portanto, não importa que o crente logo se morrer fisicamente, será ressuscitado no último dia, o qual é o sétimo milênio, para o qual faltam somente 1 ano com 10 meses e alguns dias. Agora, não sabemos em qual ano do sétimo milênio será a ressurreição dos mortos e a transformação nossa dos que estamos vivos, mas será no sétimo milênio, em algum ano do sétimo milênio. E agora, os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia, e nós que estamos vivos seremos transformados. E para ser chamados, reunidos, recolhidos os escolhidos de Deus, e para receberem a fé, a revelação, para serem transformados e raptados e levados ao céu, para a casa do nosso Pai Celestial. Deus prometeu chamá-los, reuni-los com uma grande voz de trombeta. Por isso, Jesus disse: e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e reunirá a seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E São Paulo, falando dessa trombeta final, a grande voz de trombeta, nos disse que é um mistério. Ele disse: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, isto é um mistério. Esta transformação que receberemos no último dia, para termos um corpo eterno e assim sermos restaurados para a vida eterna fisicamente também. Ser restaurados para a vida eterna, da qual Adão e Eva caíram, e do jardim do Éden. E agora, São Paulo nos diz que isto é um mistério. Ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Todos certamente não dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Já morreram os das eras passadas crentes em Cristo, mas para o último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem, ainda estará vivendo um grupo de crentes em Jesus Cristo aqui na terra. E esses são os que têm a promessa da transformação. São pessoas crentes em Jesus Cristo,
que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, e, portanto, nasceram de novo. Pois todos que nasceram de novo e morreram serão ressuscitados, e todos que estão vivos e nasceram de novo, crentes em Cristo, que nasceram de novo, se permanecerem vivos até que ocorra a ressurreição, seremos transformados e iremos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, e então nós o veremos a Cristo em seu corpo glorificado, porque nós também teremos um corpo glorificado igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para Cristo agora, morir e luego ressuscitar, para Cristo morrer e logo ressuscitar e ter um corpo glorificado, ele teve que ser adotado. E esta adoção, ela se realizou no Monte da Transfiguração. E lá, naquela visão, foi mostrado, naqueles eventos, foi mostrada a segunda vinda de Cristo. E está sendo ali mostrado o reino de Deus vindo com poder e glória, e o Filho do Homem vindo em seu reino. E também a vinda das duas oliveiras, a vinda de Moisés e Elias, está sendo mostrada lá, com a presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Se transfigurou delante de ellos e su rostro resplandeció como el sol. Agora, Jesus se transfigurou diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. O sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Portanto, ali, ou seja, lá, estava representada a segunda vinda de Cristo como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Também estão representados os ministérios de Moisés e Elias. E também estão representados os ministérios de Moisés e Elias para vir no último dia, os quais são os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo do 3 em diante, e Zacarias capítulo 4. Agora, uma montanha representa um reino, e o Monte da Transfiguração, lá onde Jesus Cristo foi adotado, e assim todo filho de Deus que será adotado estará e pertencerá e estará no Monte da Transfiguração atualizado. Agora, aquele monte, o que representa? Aquele monte representa um reino, porque montanhas representam reinos. E aquela montanha da transfiguração representa o reino de Deus, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os filhos e filhas de Deus que serão adotados, os que partiram, pertencem a esse reino. Porém, eles estavam subindo de era em era por aquela montanha, mas a adoção não ocorreu no tempo passado, onde eles, cada um deles subiu a etapa, a era correspondente para a qual eles viveram. E, portanto, tiveram que partir, morrer fisicamente, porém serão ressuscitados no último dia, quando esteja se vivendo na etapa do cume, do monte de Deus, do monte de Sião, da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual é a era da pedra angular, onde os escolhidos de Deus, os que estão vivos e permaneçam vivos
até que os mortos em Cristo ressuscitem, y así todos seremos transformados. E desta forma, todos seremos de los adotados hijos e hijas de Dios na en manifestação cuerpos eternos. dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos. Esa adopción nos colocará E esta adoção a todos nos colocará iguales a Jesucristo con cuerpos eternos a todos e espíritos iguais a teofânicos Jesus Cristo com eternos corpos eternos e espíritos teofânicos E por eternos consiguiente, também. con vida eterna. E, O portanto, sea que com pasaremos vida eterna. de Ou seja, personas que con cuerpos mortales a personas passaremos con de cuerpos pessoas com inmortales. corpos mortais a sermos pessoas com corpos Por imortais. eso es tan importante estar en el monte de la transfiguración Por isso é tão Atualizado. importante estar no Monte da Que es la Transfiguração iglesia del atualizado, Señor o Jesucristo, qual é a igreja do este tiempo Senhor final, Jesus en la etapa Cristo, de la cruz neste del tempo monte final, de la na transfiguración etapa actualizado. do cume Que es da la montanha, edad do Monte da de la piedra Transfiguração angular, la cual se está atualizado, cumpliendo o qual en é a América era da Latina pedra angular, e el a Caribe. qual está se cumprindo na América E- Latina e no Caribe. Para ser adoptados, vean ustedes E para ser Teremos que adotados, el orden divino. vejam vocês, Jesús tuvo que tener un nós ministerio devemos seguir a ordem divina. antes de ser adoptado. Jesus teve que E ter luego, um ministério antes de ser que adotado. Tuvo un ministerio de unos 3 años. E luego logo fue que adoptado en el teve um monte de la ministério transfiguración. de uns 3 E luego, anos, de aí em adelante, logo ele foi solamente adotado no tuvo Monte da Transfiguração 6 meses e logo daí em aproximadamente na diante terra, ele somente teve para uns levar a cabo 6 meses todo lo aproximadamente na Terra correspondiente a la para obra poder de realizar Dios todo a través o de un correspondente ministerio à obra já de Deus adoptado. através E de aí um foi ministério donde já la parte adotado. más importante de E aí Seu ministério foi se levou a onde a parte mais importante do seu a ministério entrada se realizou. triunfal Foi Jerusalém a entrada também triunfal su em muerte Jerusalém. en la cruz del Calvario, Também a donde sua morte na ele cruz do Calvário, habiendo tomado nuestros pecados, se hizo mortal onde, havendo ele tomado os nossos pecados, ele se fez mortal. estuvo en agonía Por orando isso, a no Dios Getsemane, y sudando ele gotas esteve de em sangre. agonia orando a Deus e suando gotas de Dijo, sangue hágase, no como yo quiero, sino e como tú disse: quieres, conforme a seja tu voluntad. feito, não como eu quero, mas como tu quer, de acordo com a tua vontade, orando ele ao Pai, Al ser humano. porque não havia outra forma para redimir ao ser humano. Se hizo mortal al tomar nuestros pecados. Él siendo E se inmortal, fez mortal ao não podia tomar morrer. nossos pecados. Él decía, nadie me Sendo quita ele la vida, imortal, yo não podia la morrer. pongo por mí Ele mismo dizia: para ninguém tira a vida de volverla mim, a tomar. eu a dou por mim mesmo, para E que eu para possa poder voltar a sua vida, tomá-la. E para dar a sua Hacerse vida, mortal y poder morir, tenía que tener se pecado. fazer mortal Porque la e paga del poder pecado morrer, es tinha que muerte. ter pecado. Y si no hay Porque o pecado, pagamento do pecado é não a há morte. E se não há hay vida pecado, eterna. não há morte, Por lo tanto, há Jesús no podía vida morir. eterna. Pero cuando tomó todos nuestros Portanto, pecados, Jesus não podia morrer, tenía más pecados mas quando ele tomou que nossos cualquier pecados, persona. Porque ele tinha tomó mais pecados no que solamente qualquer los de una pessoa, persona, sino porque ele los de pegou todas não las somente os de uma pessoa, E, mas os de todas as Por pessoas. consiguiente, la muerte tenía que venir sobre él. E, El juicio portanto, divino a tenía que morte venir sobre tinha Jesús. que vir sobre ele, E allí o na juízo cruz divino del tinha que vir Calvário, sobre Jesus. murió. E lá na cruz do Llevando Calvário, nuestros pecados, ele morreu, quitando nuestros pecados, levando os nossos pagando pecados, tirando os nossos el precio, pecados, sí, de la pagando redención, o preço para da restaurarnos redenção, a la vida eterna. para nos restaurar Já. para a vida eterna. En lo espiritual, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, No lavar espiritual, nuestros pecados en ao la sangre de recebermos a Cristo, Cristo recibir como nosso Salvador, Espírito lavar Santo, nossos pecados no sangue já de Cristo hemos sido e restaurados recebermos o Espírito espiritualmente Santo, a la vida eterna. E já agora fomos solamente restaurados falta espiritualmente ser para a vida restaurados eterna. fisicamente E agora, a la vida eterna. somente resta Solamente sermos nos falta restaurados fisicamente um corpo para a vida físico eterna.
Somente nos resta um corpo físico el cual Él nos dará, com vida eterna, o qual y Ele nos dará neste eso viene tempo con final. la adopción, E isto vem com a adoção, la que é redención del cuerpo, o sea, a redenção do corpo, ou seja, a transformação dos nossos corpos. ya no E desde moriremos aí em porque diante, estaremos como inmortales, já con não cuerpos morreremos, porque imortais, estaremos como imortais, com corpos imortais, iguais ao nosso amado Senhor, Jesus Cristo. después que estemos aquí, E logo então iremos da terra, depois que estejamos aqui com este novo corpo, de 30 a 40 dias. Depois então iremos ao céu, para a ceia das bodas do Cordeiro, a qual está preparada para todos os escolhidos de Deus, para todos os membros da igreja de Jesus Cristo, todos os que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo. Estas também são as virgens prudentes com azeite em suas lâmpadas, ou seja, com o Espírito Santo. Portanto, são as pessoas que creram em Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. ¿Dónde han sido colocadas esas personas? Han sido colocadas en lugares celestiales. Agora, en onde Cristo essas Jesús, pessoas foram con colocadas? vida eterna. Elas foram colocadas em lugares celestiais com Cristo, em Cristo Jesus, com vida En el eterna. reino de los cielos. E nasceram Y así no han reino nacido dos céus. en la iglesia del Señor Jesucristo. E desta forma nasceram na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém se une à igreja de Jesus Cristo, mas as pessoas nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo através do novo nascimento. E agora temos visto qual é o monte da transfiguração atualizado. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para subir a esse monte, nós subimos crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo. E desta forma subimos na igreja de Jesus Cristo, a esta montanha de Deus, na era que nos corresponde neste tempo final, na era da pedra angular, a qual é a era para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. É aí no monte da transfiguração atualizado que se realizará a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde a nossa adoção se realizará. É por isso que tem que se estar aí no monte da transfiguração atualizado, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, para ser adotado, ele teve que subir ao monte da transfiguração. Ele teve que estar nesse monte, naquela montanha, no momento preciso, para poder ser adotado, o qual para a igreja é um tipo, um modelo da adoção que a igreja receberá no último dia. O mesmo pelo qual Jesus passou, a sua igreja também passa. E cada crente em Jesus Cristo também passa como indivíduo. Assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará em sua etapa final, na etapa da era da pedra angular, na etapa da adoção. E todos os crentes em Cristo, membros da igreja de Jesus Cristo como indivíduos, estarão na igreja de Jesus Cristo, na era da adoção, a qual é a era da pedra angular, para serem adotados no último dia, que é o sétimo milênio, o qual começará dentro de um ano, 10 meses e alguns dias.
Agora já não sabemos em qual ano do último dia, do sétimo milênio, será, mas sabemos que será no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Assim nos diz São Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4, um dia diante do Senhor para os seres humanos são 1000 anos, é um dia milenial. Os últimos dias são 5º, 6º e 7º milênio. Por isso, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio. E Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre toda pessoa que creria em Jesus Cristo como seu Salvador e lavaria seus pecados no sangue de Cristo. Ele derramaria o seu Espírito, do seu Espírito sobre essas pessoas. E ele disse que seria para os últimos dias, ou seja, para o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Por quê? Esses são os últimos dias diante de Deus. Desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes até aqui, ele esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, que se arrependeu e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E estas pessoas foram colocadas no Monte da Transfiguração atualizado, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o monte de Deus, este é o monte de Sião celestial e é a Jerusalém celestial. Podemos ver agora onde estarão os filhos e filhas de Deus, que neste tempo final serão adotados, serão transformados e virão a ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E podemos ver onde tinham que estar em seu tempo as pessoas que morreriam, mas seriam crentes em Cristo e teriam o Espírito Santo. Estariam onde? No monte de Sião atualizado, o qual é o monte da transfiguração, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o reino dos céus, este é o monte da transfiguração, este é o monte de Sião, e essa também é a Jerusalém celestial. Agora, nós podemos ver o monte da transfiguração atualizado. É aí também onde a segunda vinda de Cristo se cumprirá, de acordo com a sua promessa. E assim como o Pai Celestial veio sobre o monte da transfiguração e testificou a respeito de Jesus, e disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E este é o mesmo testemunho que Jesus Cristo estará dando a respeito de seus filhos. E estará identificando a esses filhos que serão adotados neste tempo final. E assim, a voz de Jesus Cristo, onde ela estará? Em todos esses filhos e filhas de Deus que serão adotados neste tempo final. Eles terão a mensagem final de Deus para esta raça, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo como
o leão da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Ellos tendrán también E eles também terão ao enviado de Jesus Cristo para o último dia. Qualquer pessoa poderia se perguntar: ¿enviará a alguien en el día postrero a su iglesia? Jesus enviará alguém no último dia para a sua igreja? Claro que sim, que o mesmo Senhor Jesus Cristo diga em sua palavra, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Jesus diz aí: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo para a sua igreja? O anjo do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que deu para João a revelação apocalíptica, é o mesmo que ele envia para a sua igreja, para lhe dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. No Apocalipse capítulo 22, versículo 6, também diz, relacionado a este anjo, e disse: estas palavras são fiéis e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou ao seu anjo. ¿Para qué? ¿Para qué lo ha enviado? Para Ha quê? enviado su ángel Para que o para enviou? mostrar a sus siervos Enviou o seu las anjo cosas para que mostrar aos deben seus servos suceder as coisas pronto. que, em breve, devem Una acontecer. persona conocerá Nenhuma pessoa las conhecerá cosas que deben suceder en este completamente tiempo final, as coisas que excepto devem aquellos acontecer neste que tempo estarão final, recebendo a não ser aqueles que estarão recebendo ao anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual vem neste tempo todas final, estas cosas dando a que conhecer deben suceder todas pronto, estas coisas que para devem assim acontecer em breve, obtener el conocimiento de todos estos misterios para divinos desta forma obter o conhecimento de todos esses mistérios divinos e obter o conhecimento da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, e desta forma receber a fé para serem transformados, raptados, ou seja, arrebatados ao céu e levados para a ceia das bodas do ¿Y Cordeiro. quiénes serán los que estarán recibiéndolo? E quem serão os que o estarão recebendo? Los miembros de la Serão iglesia nada mais del Señor do que os Jesucristo membros da en este igreja tiempo final. do Senhor Jesus Cristo Porque Él neste es tempo final. enviado a la iglesia Porque del ele é Señor Jesucristo enviado para dar a igreja do testimonio Senhor de Jesus todas Cristo, estas cosas para dar que deben testemunho suceder de pronto. todas estas coisas que devem Ser acontecer em llamados, breve, dados, todos los escogidos de Dios, para assim serem chamados, reunidos, preparados todos os para ser escolhidos de transformados Deus en e este preparados tiempo final, para así serem ser transformados neste en la tempo final, adopción de los hijos para desta forma serem adotados na e adoção ser dos restaurados filhos e a la filhas de vida eterna. Deus, E a e todos serem que restaurados perderam Adão para a vida e Eva eterna, en la caída, e a tudo E quanto assim, Adão e Eva perderam na regresar queda, a la vida eterna, e desta forma voltarem para a vida eterna e personas inmortales, pessoas físicamente. imortais, fisicamente Dios ha prometido também. que Deus seremos prometeu transformados. Y que entonces seremos no transformados, moriremos, porque ya tendremos un e cuerpo então eterno. não morreremos, porque já teremos um corpo Entonces la eterno muerte será e glorificado, absorbida en
E então a morte será sorvida, tragada em e com vitória. A vitória que Jesus Cristo nos dará é a vitória de Cristo, a qual operará, a que obteremos com Ele, e assim obteremos a vitória, até mesmo contra a morte. E isto será obtendo a nossa transformação, e os mortos em Cristo obtendo a ressurreição em corpos eternos. Temos visto este mistério do Monte da Transfiguração atualizado. O Monte da Transfiguração lá representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde para o último dia todos estarão, todos os que serão adotados, os que serão transfigurados como o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, onde estão as pessoas que estão no Monte da Transfiguração atualizado? Estamos aqui presentes nesta noite, aguardando a nossa adoção, a transformação dos nossos corpos, a redenção do corpo, esperando assim um novo corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, dando-lhes testemunho do Monte da Transfiguração atualizado. Temos visto que esse Monte da Transfiguração atualizado é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, amáveis amigos e irmãos teleouvintes e rádio ouvintes e os aqui presentes. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos uma boa noite.